Caminhar pelo Dubai Mall em uma tarde de julho é como entrar em um cenário de ficção científica onde tudo parece perfeito. Hoje, você e eu vamos cruzar essas portas juntos. Lá dentro, os restaurantes estão lotados, famílias admiram o aquário gigante e patinadores deslizam sobre neve de verdade a poucos metros de um deserto escaldante que pode matar em poucas horas. Pelos números de vendas e público, o shopping mostra uma metrópole que venceu a natureza, mas o choque real acontece quando cruzamos as portas automáticas de vidro rumo à praça externa. As fontes dançam com luzes para ninguém, os terraços estão abandonados e as calçadas vazias. Esse é o lado oculto da história de Dubai. É um segredo incômodo que o marketing oficial de Dubai escondeu por décadas, mantendo-o fora de foco, mas que agora está ficando impossível de camuflar. Esta investigação revela a história da temporada que eles tentaram apagar, criando uma civilização inteira trancada sob ar-condicionado. Mas o que acontece quando esse clima extremo começa a transbordar do calendário planejado? Se você quer entender os bastidores econômicos e científicos desse calor brutal, nosso trabalho aqui vai além dos cartões postais. Investigamos a realidade escondida sob os panfletos luxuosos. Tudo começa com uma estratégia de marketing cirúrgica, desenhada para focar o turismo em apenas 8 meses do ano. Falamos do período entre novembro e março, quando o clima é de fato agradável e os clubes de praia, bares de cobertura e calçadões funcionam exatamente como nas fotos promocionais. Já os outros meses, com termômetros que passam facilmente dos 40 graus e uma umidade sufocante, eram totalmente ignorados pelas campanhas de turismo. Esse calor brutal era suportado em silêncio pelos moradores, trabalhadores imigrantes e poucos corajosos, enquanto os grandes festivais e inaugurações luxuosas se amontoavam nos meses frescos, essa tática funcionava, porque a fronteira entre o clima ameno e o perigo extremo sempre felível, até agora. O que está abalando essa engrenagem bilionária não é a existência do calor em si, mas sim o fato de que as fronteiras climáticas começaram a se mover de forma descontrolada. Analisando os dados concretos obtidos por nossa equipe, os registros de maio de 2026 revelam um cenário alarmante. Uma estação meteorológica em Suhan marcou inacreditáveis 51,6 graus Celsius, quebrando o recorde histórico estabelecido em 2009 por 2 dias seguidos. Isso não aconteceu no auge do verão. Maio sempre foi considerado o limite seguro da temporada de turismo, mas agora essa margem de segurança simplesmente ruiu. O recorde tão agressivo registrado tão cedo no calendário prova que as barreiras planejadas pelos estrategistas do turismo perderam o controle. Para decifrar o motivo de este trecho específico do litoral registrar temperaturas tão hostis, precisamos afastar a fumaça do marketing e focar na física básica. O Golfo Pérsico funciona como um reservatório térmico colossal. Sendo uma bacia rasa e quase fechada, ele passa meses absorvendo radiação solar intensa e liberando esse calor acumulado de volta na atmosfera sem parar, mesmo horas após o anoitecer. Esse mecanismo vai muito além de apenas elevar a temperatura do ar. Ele satura o ar com umidade exatamente no momento em que os termômetros disparam rumo a patamares históricos. É aqui que entra um conceito crucial que os cientistas chamam de temperatura de bulbo úmido, um indicador que combina calor e umidade em vez de focar apenas nos graus que você vê na tela. Acima de 35 graus de bulbo úmido, um corpo humano saudável, em repouso na sombra e com água à vontade, perde totalmente a capacidade biológica de se resfriar pelo suor. Como o ar está saturado demais para receber umidade, cruzar esse limite transforma a sobrevivência em uma mera contagem de poucas horas. Embora as medições costeiras de Dubai ainda não tenham cruzado essa barreira de forma constante, elas chegam tão perto que pesquisadores climáticos apontam a região como um dos poucos lugares na Terra onde os limites da sobrevivência humana são testados na prática. Hoje, você e eu precisamos encarar essa realidade científica que os folhetos de viagem preferem ignorar. Deixe seu like para que este jornalismo investigativo chegue a mais pessoas. Tente imaginar o impacto real na pele, longe das planilhas frias de dados. Ao dar um passo para fora de um saguão refrigerado e uma tarde úmida, a sensação que te atinge não é apenas um calor comum. A experiência é descrita por muitos como colidir de frente com uma parede invisível. O ar é tão denso de umidade que cada inspiração exige um esforço físico real. O suor escorre, mas nunca evapora, pois a atmosfera saturada se recusa a absorver qualquer gota de água. Em poucos minutos, suas roupas ficam completamente encharcadas, mesmo se você estiver parado na sombra. Moradores antigos desenvolveram um instinto de sobrevivência crucial. Eles nunca olham apenas a temperatura seca antes de sair. Afinal,
42 graus em um dia seco é tolerável, mas essa mesma marca sobre o bafo úmido do Golfo é um perigo extremo. Essa diferença invisível para o turista desavisado, que apenas olha um número rápido na tela do celular, é a primeira grande lição que os moradores aprendem no primeiro verão severo. Como repórter, precisei investigar a fundo a colossal infraestrutura interna de Dubai, cujo tamanho real é frequentemente subestimado. Trata-se de uma rede de passarelas climatizadas que se estende por vários quilômetros, conectando Dubai Mall a hotéis e arranha-céus vizinhos. Esse sistema fechado permite que qualquer pessoa transite entre seu apartamento, o metrô, o shopping e o escritório sem jamais entrar em contato direto com a luz implacável do sol. O próprio sistema de metrô opera de forma quase inteiramente isolada do calor extremo, seja em trilhos elevados ou subterrâneos, mantendo as plataformas de embarque sob uma refrigeração vigorosa. Até os afazeres mais simples do cotidiano, como ir ao banco, ao mercado ou ao médico, foram totalmente reformulados. Os novos centros comerciais são projetados para se acoplarem diretamente a essa enorme bolha refrigerada, eliminando qualquer necessidade de pisar na calçada. Não estamos falando de algumas atrações isoladas e futuristas, mas sim de um sistema circulatório alternativo criado para blindar a população da única variável que a engenharia não pode controlar, o clima lá fora. Há uma ironia dramática pulsando no coração desse império de vidro. Toda a engrenagem turística de Dubai se consolidou através de monumentos externos monumentais que nenhum rival conseguia imitar. Contemplar a base do Burj Khalifa com seus 828 metros de altura, caminhar pela orla da Palm Jumeirah ou relaxar em piscinas de borda infinita com vista para a silhueta da cidade. O paradoxo é cruel. Cada uma dessas experiências emblemáticas exige que o visitante permaneça ao ar livre por longos períodos, justamente o ato que nossa investigação identificou como uma ameaça real à saúde durante uma fatia cada vez maior do ano. Uma estratégia turística moldada sob a premissa de grandes paisagens abertas não se adapta da noite para o dia a uma lógica confinada. Afinal, as tarifas exorbitantes que a cidade cobra sempre justificaram uma experiência viva, e não uma peregrinação silenciosa entre caixas de vidro refrigeradas conectadas por trens gelados. Agora, precisamos examinar com rigor jornalístico os fatos por trás de dados alarmantes. O índice de calor real, que calcula a sensação térmica somando a umidade ao termômetro, já registrou impressionantes 60 a 62 graus Celsius na costa. Esses números vêm de análises científicas sérias sobre o clima local. Esse valor absurdo reflete o impacto real sofrido pelo corpo humano, não a marcação fria de um termômetro comum na parede. Como jornalistas, sabemos que não é preciso recorrer a boatos exagerados de internet para expor a gravidade da situação. 62 graus de sensação térmica já representam uma ameaça fatal e inegável à vida. Inventar dados sensacionalistas apenas enfraquece uma denúncia que se sustenta de pé por meio de fatos documentados. E é aqui que a crise econômica de Dubai se revela por completo. O perigo não é o surgimento do calor, mas sim o encolhimento acelerado da janela temporal de segurança em que todo esse império de luxo foi planejado para operar. Se analisarmos os dados com rigor, como você e eu faremos hoje, fica claro que algo grave está acontecendo. Cientistas climáticos que monitoram o Golfo documentaram um desvio alarmante. Aqueles meses de transição, especificamente maio e outubro, que antes ofereciam um clima agradável, agora registram temperaturas extremas antes vistas apenas no auge do verão. Quando a temporada de calor perigoso se expande de 4 para 5 ou 6 meses, o impacto vai muito além de semanas desconfortáveis. Toda a bilionária indústria do turismo ao ar livre, desenhada para funcionar em uma janela estável de 8 meses, está diante de um colapso. Ou eles aceitam prejuízo, ou reinventam um modelo que nunca foi projetado para resistir a esse calor. A resposta de Dubai a esse desafio colossal está escancarada para qualquer um que passe uma semana aqui no auge do verão. Trata-se de um dos projetos de engenharia de adaptação climática mais agressivos e ambiciosos já tentados no planeta. A estratégia por trás de tudo é simples na teoria, mas assustadora na prática: compactar toda a infraestrutura urbana climatizada. O objetivo é permitir que moradores e turistas consigam fazer compras, jantar, trabalhar, se exercitar e dormir ao longo do dia inteiro sem colocar os pés na rua por mais do que alguns segundos, o tempo exato para correr de um carro refrigerado até uma porta com ar-condicionado. As estações de metrô se conectam diretamente a passarelas seladas e frias.
Shopping centers imensos se ligam aos hotéis de luxo por pontes cobertas e geladas. Ali perto, um resort de esqui indoor opera com neve de verdade a poucos metros de um deserto escaldante, onde a exposição sem proteção causa insolação em minutos. Não estamos falando de atrações turísticas isoladas. Nossa investigação revela um esforço coordenado para recriar a experiência de uma metrópole dinâmica inteiramente dentro de um microclima artificial. Eles tentam anular a única variável que nenhuma arquitetura domina, a temperatura externa. Até os cartões postais mais famosos dobram-se a essa lógica. O mirante do Burj Khalifa e as fontes dançantes já fecharam sob a justificativa de manutenção justamente nas semanas de calor mais extremo. Uma coincidência de calendário que deixa de ser coincidência no momento em que revelamos o padrão oculto por trás desses fechamentos. Fechar as atrações ao ar livre justamente nas semanas em que ninguém conseguiria respirar lá fora não é manutenção de rotina, é, na verdade, uma admissão silenciosa e implícita do gravíssimo problema climático que estamos investigando. Mas precisamos ser extremamente precisos aqui. Seria fácil demais transformar esta apuração em um relato puramente apocalíptico sobre o calor extremo. A realidade do que está acontecendo nos bastidores econômicos de Dubai é muito mais complexa, cheia de camadas e contradições que precisam ser expostas com seriedade. Os dados internos de Dubai, como o fluxo de pessoas nos shoppings, vendas no varejo e ocupação de restaurantes, continuam fortes nos meses quentes. Seria um erro jornalístico afirmar que a economia interna da cidade está ruindo por trás dessa fachada reluzente. As pessoas continuam gastando dinheiro. A grande mudança está na experiência externa. Os clubes de praia, jantares ao ar livre e terraços que justificavam preço cobrado pelas férias em Dubai estão indisponíveis em grande parte do ano. O turista que passa a semana trancado entre aeroporto, táxi, shopping e hotel com ar-condicionado vive algo que poderia ser em qualquer shopping fechado do mundo, perdendo o espetáculo urbano que justificava pagar tarifas tão caras para estar ali. Esse abismo entre o preço cobrado e a experiência real entregue traz um custo financeiro que nossa investigação localizou diretamente nos balanços do setor hoteleiro. A lucratividade dos hotéis de luxo ficou espremida em uma janela estreita, de novembro a março. Fora desse período, as redes são obrigadas a cortar preços de forma agressiva e apelar para o turismo doméstico e regional, para não ficarem com os quartos vazios. Esse é um padrão que nossa equipe já mapeou de perto, após outras crises recentes na região. No entanto, o mecanismo real que força esse desconto desesperado nas tarifas precisa ser revelado com total honestidade, pois revela o verdadeiro calcanhar de Aquiles do modelo de Dubai. Manter a refrigeração de um hotel 5 estrelas, com saguões gelados, fontes internas e jardins impecavelmente verdes sob um calor de 50 graus, não fica mais barato só porque os hóspedes sumiram. Os custos fixos de manutenção e ar-condicionado continuam os mesmos, com 100 ou com 10 quartos ocupados. Cada mês de descontos agressivos para atrair turistas regionais esmaga as margens de lucro de um jeito brutal. Agora, convido você a ampliar nossa investigação para a gigantesca rede de energia que sustenta tudo isso. Manter uma metrópole inteira artificialmente resfriada no meio do deserto consome recursos em uma escala que desafia nossa própria imaginação. Nos meses críticos de verão, as redes elétricas registram picos absurdos de consumo, impulsionados pela sobrecarga dos sistemas de refrigeração em arranha-céus residenciais, shoppings, hotéis e nas passarelas cobertas. Analistas do setor estimam que o ar-condicionado representa a grande maioria do consumo total de eletricidade da região nas semanas mais quentes. É uma concentração colossal de recursos energéticos de toda uma economia, voltada para uma única e vital função: manter a temperatura externa suportável para a sobrevivência humana. E essa conta de luz astronômica simplesmente não diminui quando a taxa de ocupação dos hotéis despenca no final da temporada. Um arranha-céu de luxo quase vazio em agosto ainda exige que as turbinas de resfriamento operem na potência máxima. Permitir que a temperatura interna suba, mesmo que por poucas horas, coloque em risco a própria integridade estrutural do edifício, além de inviabilizar a estadia de qualquer hóspede restante. Mas há um custo humano invisível sob esse sistema artificial que nossa reportagem precisa expor sem filtros. É a parte mais sombria da história climática de Dubai, longe dos olhos dos turistas. Toda a infraestrutura física, dos prédios monumentais aos jardins impecáveis, é erguida e mantida pelo suor de trabalhadores migrantes, vindos majoritariamente do sul da Ásia e do leste da África.
Enquanto os ricos se deslocam entre santuários climatizados, centenas de milhares de operários enfrentam longas jornadas expostos diretamente a condições térmicas extremas. A lei local impõe uma pausa obrigatória nas obras no período mais quente do dia, o que é uma proteção real. No entanto, relatórios de direitos humanos e da Organização Internacional do Trabalho revelam uma distância alarmante entre a teoria e a prática nos canteiros. Operários continuam expostos ao calor extremo imediatamente antes e depois do intervalo obrigatório. São horas em que a temperatura, embora fora da janela de proibição legal, continua letal pelos padrões globais de saúde ocupacional. Esse custo humanitário severo se traduz rapidamente em um impacto econômico que ameaça o próprio motor do crescimento de Dubai. Com o calor extremo se espalhando pelo calendário, a produtividade do trabalho braçal desaba, cronogramas de obras atrasam e atrair novos operários dispostos a enfrentar essas condições brutais tornou-se um desafio complexo. Isso eleva de forma silenciosa os custos de uma indústria que sempre dependeu de mão de obra barata e velocidade implacável para manter seu modelo de negócios viável. Sem canteiros de obras funcionando a pleno vapor e com custos baixos, toda a engrenagem que sustenta esses arranha-céus imponentes começa a desacelerar. Para uma cidade erguida sob o lema de construir mais rápido e mais barato do que qualquer outra no mundo, a redução de horas seguras de trabalho externo representa um abalo estrutural severo nos lucros e não apenas um debate moral. Como jornalistas, precisamos conectar todos os pontos. Essa crise climática coincide com uma ameaça severa à liderança de Dubai no Oriente Médio. O ambicioso plano Visão 2030 da Arábia Saudita exige que empresas multinacionais que queiram contratos públicos instalem suas sedes regionais no reino e não nos Emirados Árabes Unidos. É um ataque frontal e planejado ao monopólio comercial que Dubai ostentava há mais de 20 anos. Ao mesmo tempo, Singapura surge como uma alternativa de peso, entregando a segurança financeira que Dubai sempre promoveu, mas sem o risco climático extremo. Nenhuma dessas pressões comerciais vem da meteorologia, mas elas colidem diretamente com ela. Quando uma corporação escolhe sua sede, ela não avalia apenas impostos, mas sim as condições de vida de seus executivos em um local onde grande parte do ano é insuportável ao ar livre. É por isso que você e eu estamos vendo grandes fundos globais questionarem a viabilidade de longo prazo desses impérios construídos sobre a areia quente. Investigando os bastidores do mercado financeiro, eu descobri que grandes seguradoras, fundos soberanos e bancos globais já não olham para Dubai com os mesmos olhos de antes. Ao avaliar o risco de longo prazo desses arranha-céus, eles começaram a colocar modelos de colapso climático em suas planilhas de investimento. Há 10 anos, a decisão de injetar bilhões aqui dependia apenas de taxas de ocupação e gráficos de crescimento econômico. Agora, os analistas fazem perguntas desconfortáveis sobre como os custos de energia e resfriamento vão disparar nos próximos 20 ou 30 anos. Eles querem saber se as seguradoras vão conseguir garantir esses empreendimentos à medida que as ondas de calor extremo se estendem por meses a fio. Atenção, porque isso não significa que o mercado imobiliário de Dubai vai desmoronar amanhã, e seria uma irresponsabilidade jornalística afirmar algo assim. Mas o fato é que aquela narrativa mágica de crescimento infinito e sem barreiras que atraiu capitais do mundo todo por mais de 2 décadas agora enfrenta barreiras invisíveis. Ninguém pensava nisso há 10 anos. Para entendermos a gravidade, você e eu precisamos ampliar nossa perspectiva. A crise de Dubai não é única, pois qualquer metrópole que vende espetáculos ao ar livre enquanto vê o calor extremo devorar seu calendário enfrenta o mesmo dilema. Cidades como Phoenix, no sudoeste dos Estados Unidos, já enfrentam versões parecidas desse terrível desafio. Minhas investigações mostram que a temporada de turismo e lazer ao ar livre está encolhendo drasticamente, esmagada por verões implacáveis que começam mais cedo, na primavera, e se arrastam até o outono. Cidades como Singapura, sufocadas por uma umidade tropical constante, resolveram esse problema há décadas. Eles construíram sua vida civil e comercial dentro de uma rede de infraestrutura conectada e totalmente climatizada. É o modelo que Dubai agora tenta copiar, só que em uma escala absurdamente maior e mais cara. O que diferencia Dubai não é a estratégia física em si, mas a escala colossal dessa aposta financeira e o modelo de turismo de ultraluxo que eles tentam salvar a qualquer custo. Diante de tudo isso, o que realmente vai acontecer daqui para frente? Como repórter, eu sugiro que fiquemos de olho no Departamento de Turismo de Dubai. Vamos ver se eles terão a coragem de admitir publicamente que a temporada segura e habitável está encolhendo, em vez de continuar vendendo a ilusão de que o clima continua o mesmo o ano todo.
Uma mudança honesta de discurso seria o maior sinal de que o planejamento institucional finalmente aceitou a realidade dos dados climáticos. Fiquem atentos também aos meses de transição, como maio e outubro. Se o calor recorde continuar invadindo esse período nos próximos anos, teremos a prova definitiva de que não se trata de um ano atípico. Para não deixar esta investigação no campo das suposições vagas, proponha um teste claro e objetivo que você mesmo pode fazer. Os registros meteorológicos de toda a região do Golfo são públicos e atualizados constantemente. Qualquer pessoa pode comparar as temperaturas reais de maio e de outubro com as médias históricas da última década. Se a minha suspeita estiver correta, esses 2 meses de transição vão registrar recordes sucessivos de calor nos próximos anos. Cada nova marca pode parecer insignificante de forma isolada, mas juntas elas formam um quadro assustador que os cientistas climáticos já estão alertando em seus relatórios técnicos mais recentes. Por outro lado, se esse padrão se quebrar e as temperaturas de maio e de outubro retornarem às médias históricas normais, teremos a prova de que o calor extremo registrado em 2026 foi apenas um desvio estatístico temporário e não o início de uma tendência implacável de longo prazo. A verdade estará nos dados, acessíveis a qualquer cidadão que queira investigar por conta própria em vez de aceitar cegamente as conclusões deste ou de qualquer outro vídeo. Mas observem também a velocidade com que a cidade expande sua malha subterrânea e de passarelas climatizadas. Cada novo corredor blindado contra o sol é uma confissão física do tamanho do problema. Ao longo desta apuração, ficou evidente que as monumentais obras de engenharia surgem na exata proporção em que o governo local reconhece a gravidade da ameaça climática nos bastidores. A pressa e a escala dessa expansão funcionam como uma confissão silenciosa que os discursos oficiais tentam disfarçar. Se as autoridades estivessem seguras de que o calor extremo é apenas uma anomalia passageira, não haveria razão para gastar bilhões de dólares estendendo passarelas de vidro e redes de resfriamento em um ritmo tão frenético. Mas eles leem os mesmos dados de satélite que os cientistas citados nesta reportagem, e sabem muito bem que o tempo está contra eles. Acompanhamos essa adaptação desesperada desde aquela tarde histórica de calor em maio até essa mega estrutura urbana que dita como moradores e turistas vivem o cotidiano. Hoje à noite, os shoppings continuam cheios e a neve artificial cai pontualmente na pista de esqui coberta. Mas do lado de fora das portas automáticas, o calor brutal de julho atinge as calçadas muito antes do que costumava ocorrer no passado. O funcionário que recolhe as cadeiras vazias de um terraço abandonado porque ninguém consegue aguentar o calor desde o almoço, resume toda esta investigação em um gesto simples de 30 segundos, repetido todos os dias em uma parcela cada vez maior do ano. Não importa se quem observa de longe esses arranha-céus brilhantes percebe ou não o que está acontecendo. Impérios não desmoronam de repente. Eles decaem seguindo padrões silenciosos. E o padrão aqui não é o de uma cidade em ruínas, mas o de uma corrida frenética contra o tempo. Dubai está usando sua riqueza monumental e sua engenharia de ponta para erguer uma bolha artificial antes que o calendário se volte definitivamente contra ela. Deixe nos comentários se você acredita que a tecnologia vencerá essa batalha contra a física. E inscreva-se no canal para mais investigações exclusivas. O calor continua subindo hoje à noite, silencioso e implacável, mais cedo do que nunca. Não há engenharia no mundo capaz de dobrar as leis da termodinâmica, por mais bilhões que se queiram gastar em uma corrida sem linha de chegada contra o oponente que nunca vai desacelerar. Para entendermos o que torna o caso de Dubai tão único na história moderna, proponho uma comparação final antes de encerrarmos esta investigação. Ao longo dos séculos, todas as grandes civilizações que habitaram regiões de calor extremo criaram estratégias arquitetônicas e culturais de adaptação, como a tradicional cesta no Mediterrâneo, as paredes grossas e pátios profundos do mundo árabe tradicional, ou as casas sobre palafitas nas florestas tropicais úmidas da Ásia. No entanto, nenhuma dessas civilizações antigas jamais tentou algo tão audacioso quanto recriar uma metrópole inteira, com comércio, lazer, transporte e moradias de alto luxo, e inteiramente dentro de uma redoma de ar-condicionado. No passado, a sobrevivência dependia de desacelerar o ritmo de vida durante as horas mais quentes do dia. A aposta ousada de Dubai foi o oposto exato, recusar-se a desacelerar, criando uma realidade urbana paralela e blindada, que funciona com força total e sem interrupções, ignorando o termômetro externo que ameaça derreter tudo do lado de fora.
Se essa aposta tecnológica de alto risco vai se mostrar mais durável do que as antigas tradições que ela substituiu, é exatamente o grande experimento existencial que nós estamos presenciando em tempo real. E essa transição traz consigo uma tensão silenciosa e profunda, que este canal precisa relatar de forma crua e honesta. Ao passar 2 décadas aperfeiçoando a arte de tornar o clima externo irrelevante para seus moradores, Dubai acabou caindo em uma armadilha delicada. A cidade se tornou totalmente refém do funcionamento ininterrupto e sem falhas dos mesmos sistemas mecânicos complexos que mantêm essa ilusão viva todos os dias. Pense bem, cada passarela fechada, cada túnel climatizado e cada montanha de neve artificial exige fornecimento ininterrupto de energia elétrica, manutenção diária exaustiva e atenção constante de equipes de engenharia. Tudo isso apenas para sustentar o padrão de luxo que todos consomem sem sequer refletir a respeito. Para tornar o calor extremo invisível aos olhos do mundo, Dubai acabou criando um dos ambientes urbanos mais mecanicamente dependentes da história da humanidade. Um preço invisível que você e eu devemos lembrar sempre que as luzes se acenderem, a neve cair e essa monumental engrenagem artificial continuar funcionando perfeitamente.